Carlos Eduardo Mansur, o que mudou no Cruzeiro? Porque não só a escalação, mas o Cruzeiro se apresentou à torcida com aquele desejo de ganhar o jogo, com aquela organização mais perto daquilo que a torcida imaginava para esse começo de ano, que lá atrás, quando as contratações vieram e tal, deixaram o torcedor bastante empolgado para 2025. Não, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Richarlison. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Eu não conseguia olhar para o jogo sem pensar na entrevista recente do Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, em que ele dizia ter errado nas contratações. Conforme o jogo ia andando, a minha sensação... Eu não sei se de fato errou, eu não sei o que alguns dos jogadores contratados e que estavam no banco hoje, Dudu, Gabriel, o Eduardo é um outro jogador que veio criando alguma expectativa, que eventualmente eles venham a se encaixar nessa ideia e sejam mais do que jogadores para uma parte final de jogo em algumas circunstâncias. Mas hoje, pelo que vinham rendendo com o Cruzeiro e pelo que vinham rendendo nos últimos momentos de carreira, é difícil imaginá-los executando essa ideia, que só funcionou porque a decisão de pressionar o tempo todo era uma decisão dos 11 que estavam em campo. O Cruzeiro foi uma unidade o tempo inteiro pressionando o Bahia, que fez uma partida muito ruim. É isso aí. Ô, Richarlison, boa noite. A gente sempre fala que quando troca o treinador, às vezes o jogador se motiva um pouco mais, quer mostrar um pouco de disposição extra para tentar conquistar um espaço no time. Isso tem a ver ou teve mais com a organização que o Leonardo Jardim hoje colocou em campo para enfrentar o Bahia, hein? Boa noite. Boa noite, Diniz, Mansur, a todos que nos acompanham. Tem um pouco de tudo, Diniz. Eu acho que assim, principalmente... o Jardim entendeu o que ele precisava fazer, quais eram as características importantes para que determinados jogadores pudessem crescer individualmente, mas tendo o coletivo muito melhor do que tinha sido feito até agora com o Cruzeiro. Por que eu falo isso? Quando ele entra com uma formação com 3 volantes, e aí ele coloca o Christian, que é um jogador de intensidade, de mobilidade, de movimentação, de entendimento de jogo, ele dá uma sustentação para quem? Para o articulador, que é um jogador que é importante para esse time, que é o Matheus Pereira. Porque quando o Matheus Pereira ele fica vulnerável, que ele precisa recompor, que ele precisa entender, fazer movimentações na parte defensiva, ele perde aquilo que ele tem de melhor, que é a criação. E tendo essa sustentação de três volantes, ele fica livre. Ele consegue fazer aquilo para que o Cruzeiro possa criar oportunidades ofensivas de maneira mais natural, não forçadas. E aí entra também a sacada de ele trazer 2 jogadores jovens, o Wanderson até que não tão jovens, com 30 anos, mas é jovem, e o Caio com 23, que entrega essa pressão com intensidade a todo tempo, e isso não foi só contra o Bahia, já tinha sido contra o São Paulo, e que faz o Cruzeiro subir suas linhas, entender que tem um lado esquerdo muito bem legal com o Kaique. Esse menino tem uma resistência de velocidade legal, uma percepção de movimentação bacana, e do outro lado um jogador mais veterano, com entendimento de vir como um construtor, que é o Fagner. Então ele entendeu que precisava fazer mudanças com encaixes e, acima de tudo, mudar essa rotação desse time, que era muito mais apático, era muito mais passivo, para um time muito mais intenso, para um time muito mais brigador. E aí o resultado é isso. Fez uma grande partida. É claro que a gente vai falar da partida apática e abaixo daquilo que a gente tem acompanhado do Bahia, mas é mérito do Cruzeiro, que fez o Bahia sentir. Antes do pênalti, a gente vai falar depois, eram 3 pressões fortíssimas em cima do goleiro e do zagueiro, que já tinham errado. A terceira foi o pênalti, que foi a gota d'água. Ali, o Cruzeiro falou assim, opa, estamos fazendo certo. Então, assim, quando você se predispõe a entender as características do seu time, dos seus jogadores, e potencializar para que coletivamente você tenha um time diferente daquilo que vinha sendo, mas, acima de tudo, dando oportunidade individual para cada um fazer aquilo que tem de melhor, o resultado é esse. É por aí. Vamos saber mais, então, direto do Mineirão, lá em Belo Horizonte. Rogério Correia, Carlos Eduardo Lino e Fábio Júnior vão conversar com a gente sobre esse bom jogo do Cruzeiro. Tenho a impressão de que é o melhor da temporada, né? Esses 3-0 sobre o Bahia. Até disse aqui que era a primeira vitória, mas é a segunda, né? O Cruzeiro havia vencido o Mirassol na primeira rodada, exatamente.
na abertura do campeonato. Tudo bem, meus amigos? Imagino que os torcedores tenham saído em êxtase aí do Mineirão depois dessa estreia, diria, do Cruzeiro em 2025, porque é mais ou menos isso que o Cruzeiro estava esperando lá atrás, quando esses reforços todos, né, chegaram com pompa e formosura. Não, Rogério? Boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Boa noite pra você, boa noite pro Mansur, pro Richarlison, todo mundo que acompanha o Sport TV. O meu time eu não mudo não, hein? Tá aqui o Fábio Júnior e o Lino. Agora, você disse muito bem, foi talvez a melhor atuação do Cruzeiro na temporada. E o Cruzeiro, desde o início do Campeonato Mineiro, que foi um jogo contra o Tombense, que o Cruzeiro tomava gols em todos os jogos. Hoje não tomou, ainda fez 3-0. Ô Lino, se a gente gostasse de trocadilhos, a gente diria que o trabalho do Jardim começou a florescer. E com relação à questão do Cruzeiro, né? Quando o Cruzeiro aparece coletivamente, funciona bem, os jogadores individualmente também aparecem. Matheus Pereira, principalmente. Matheus Pereira, hoje eu estou vendo o Matheus Pereira diferente, mais solto dentro do campo, um cara que tem liberdade de movimentação, mas mesmo assim ele está mais intenso, ele está mais dinâmico, está pedindo mais a bola, está aparecendo mais para o jogo, e é aquilo que o Richarlison falou anteriormente, é um jogador importantíssimo para esse time do Cruzeiro, porque é um jogador que pensa, um jogador que articula as jogadas ofensivas, enfim, eu acho que o Cruzeiro, o Leonardo Jardim está conseguindo extrair dos jogadores as suas melhores qualidades dentro das suas principais características. Tem esse fator também, né, Diniz? A volta do Matheus Pereira, que foi pai agora, pai do Theo, desfalcou a equipe do Cruzeiro. Você sabe, né? O leite tá caro, fralda tá cara. Ele voltou bem, hein? Voltou animado. Tá tudo caro, tá tudo caro. E o Matheus Pereira, que foi por um bom tempo aqui, no ano passado, por nós aqui dito, né, no Troca de Paz, inclusive, que era o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, né? O melhor meia dentro do nosso campeonato, depois teve uma queda, aparentemente junto com o tá time, se né? recuperando. Exato. Junto com o time. Exato. O Cruzeiro fez um início de campeonato que chamava atenção, ainda com o Seabra. Deixa eu agradecer aqui Rogério Correia, Fábio Júnior e Carlos Eduardo Lino. Obrigado, meus amigos. Bom descanso, sempre bom tê-los aqui no Troca de Passes, hein? Bom feriado, boa Páscoa. Para vocês também. Vão devagar no chocolate, né? É isso aí, para manter a boa forma.